A TV Latinha tem o prazer de estar recebendo Ivone Souza, presidente da Associação Cultural José Martins, também a cônsul-geral de Cuba para o Nordeste do Brasil. E é um prazer a gente estar discutindo, porque a nossa relação histórica com Cuba, o Brasil com Cuba, do povo brasileiro de solidariedade a Cuba, é muito importante. E recentemente tivemos uma experiência no governo Lula e no governo de Dilma de ampliar esse trabalho de solidariedade. Ivone, fala um pouco sobre o papel da associação e essa relação sobre a questão de Cuba hoje, que a gente está debatendo, inclusive sobre a experiência socialista. Então, esse movimento de solidariedade que acontece no mundo inteiro, solidariedade a Cuba, surgiu da necessidade de enfrentamento ao imperialismo estadunidense. Após a Revolução, apenas 2 anos após a Revolução de Cuba, os Estados Unidos impôs um bloqueio econômico, financeiro, comercial, cruel, desumano, onde colocou Cuba numa situação muito delicada, de muito sofrimento para o povo cubano, onde esse povo não se curvou ao imperialismo, ainda enfrenta este bloqueio, o imperialismo estadunidense. Inclusive, é justamente em Cuba que existe uma base militar em Guantánamo, na província de Guantánamo, uma base militar onde existe a prisão, uma prisão de tortura, uma prisão onde os Estados Unidos argumentam que levam os prisioneiros que causam terrorismo no mundo. Não é verdade, nós todos sabemos que não é verdade. É uma prisão onde eles levam as pessoas e fazem as torturas maiores com estas pessoas. É num território ocupado há mais de 100 anos, o território de Guantánamo, onde existe uma base militar, que nós também fazemos uma luta, travamos uma luta muito grande a nível de mundo, todos os continentes, para tirarmos de lá essa base militar. E como sabemos, os Estados Unidos estão avançando muito nessa questão de militarização do mundo. Hoje são mais de 852 bases militares espalhadas no mundo, nos nossos mares aqui do sul mesmo, da América do Sul. Foi reativado a 4ª Frota Militar, logo após a descoberta do pré-sal. Então, estamos em pé de guerra. O mundo está em pé de guerra. Nós, da Associação Cultural José Martins, esta entidade que existe em todos os continentes, existe a solidariedade, muitas com este nome, que justamente faz referência a Martí, o apóstolo, o herói maior de Cuba, o pensador, o grande pensador, o idealizador, o que pensou da importância dos países terem sua independência, que lutou e morreu em combate pela independência de Cuba. Então, o nome da nossa entidade de solidariedade é justamente referência em homenagem a José Martí, esse grande apóstolo de Cuba. E depois veio Fidel, os irmãos Marcel e todo Cienfuegos, Che Guevara, todas essas pessoas que fizeram a Revolução Cubana, uma revolução que muito nos referenciou, muito nos fortaleceu, nós aqui da América Central, da América Latina, da América do Sul, muito nos fortaleceu e nos empurrou, nos mostrou a importância da gente lutar, da gente enfrentar o imperialismo, os Yankees, os Estados Unidos. E diante disso a gente viu a necessidade de solidarizar com Cuba, um país, uma ilha pequena, com menos de 12 milhões, por cerca de 12 milhões de habitantes, uma ilha pequena que fica muito próximo dos Estados Unidos, 90 milhas dos Estados Unidos, e que não pode fazer relação comercial nenhuma com os Estados Unidos e nem com os países aliados. Então é um sofrimento muito grande do povo cubano, mas um povo altivo, um povo que compreende a importância dos povos terem sua autodeterminação, decidirem seu destino, e são os lutadores incansáveis. E nós compreendemos que devemos fazer esse enfrentamento junto com Cuba, nós da América do Sul, de outros continentes, pela importância que Cuba tem diante do mundo, diante dessa agressividade estadunidense. E a gente queria, Laura, que você falasse um pouco sobre a questão do bloqueio americano. Barack Obama, na sua gestão, no governo, na presidência dos Estados Unidos, ele aproximou para ter romper esse bloqueio e até sinalizou com algumas medidas.
E agora, recentemente, com a eleição de Trump, a gente nota que está se propondo mudar o que já tinha sido de avanço em termos da discussão com os Estados Unidos, nessa relação de respeito em relação, principalmente, de romper o bloqueio. Sí, el bloqueo tem como objetivo, desde a sua implementação, a criação de condições alheias essa dinâmica econômica nacional, de fome, de desesperação no povo cubano, para provocar uma revolta social que desse fim ao governo revolucionário, ao governo de Cuba. Isso não aconteceu nos 50 anos de aplicação do bloqueio, mas não podemos dizer que o bloqueio não tem sido efetivo. Tem causado muito sofrimento e muita dor ao meu povo, e tem sido o principal impedimento para o pleno desfrute dos direitos humanos dos cubanos que em Cuba moramos. Então, nós vimos com muita alegria como o presidente Obama fez alguns passos para modificar essa política. Sabemos perfeitamente que ele não fez isso porque ele simpatiza com os ideais da Revolução Cubana, senão porque ele representa uma outra corrente que acha que essa política fracassou no sentido de que não conseguiu que o povo cubano se revoltasse contra o governo, e tem dado também a ocasião ao governo de unir mais o povo em torno à direção revolucionária. Então, essa vertente política que leva a que um maior relacionamento com os Estados Unidos, que relações comerciais com os Estados Unidos influenciariam para um cambio de sistema político em Cuba, foi a que condicionou os passos que deu o presidente Barack Obama. Mas certamente o nosso povo recebeu essa mudança com muita alegria e com muita esperança, porque realmente somos cientes de que o bloqueio é o principal obstáculo para o nosso desenvolvimento. Assim que a esperança de tirar o bloqueio da frente foi realmente algo positivo, recebido de maneira muito positiva pela população. Vemos agora com a nova administração norte-americana que eles estão dando sinais e discursos oficiais nos quais estão dizendo que eles vão modificar essa abertura que foi realmente feita durante o governo de Barack Obama, mesmo que o bloqueio não foi eliminado. Solamente essa sinalização já abriu oportunidades econômicas muito grandes para Cuba, sobretudo contraditoriamente para a pequena e mediana empresa em Cuba, ou seja, para os empreendedores privados que aproveitaram muito bem as reformas que nós mesmos venimos fazendo dentro do nosso sistema, com esse momento da chegada de muitos turistas norte-americanos ou pessoas de Estados Unidos que vieram a conhecer Cuba, e ampliar também o número de turistas de maneira internacional pelo interesse que se suscitou a partir desse novo ambiente. O ano passado, Cuba recebeu 4 milhões de turistas. Então, certamente, esse novo câmbio agora para trás, esse retorno àquela velha política retórica da época da Guerra Fria, certamente é visto com preocupação, mas também com muita serenidade. O nosso povo sabe muito bem lidar com esse tipo de presidentes norte-americanos. Foi a maioria deles teve esse tipo de atitude contra o nosso povo, e nós sabemos identificar muito bem e também separar muito bem a atitude dos governantes do povo norte-americano, com o qual sim queremos manter nossos vínculos e nossos laços, mas os governos mantêm essas políticas fora completamente de qualquer lógica, inclusive contra os próprios interesses norte-americanos, porque os interesses norte-americanos são de participar da economia cubana e participar das oportunidades que ela brinda. Então, certamente, nós este ano levaremos uma vez mais, como cada ano, nas Nações Unidas, a nossa resolução pedindo o fim do bloqueio econômico, financeiro e comercial contra Cuba, que não somente impede o comércio, mas é muito importante entender a dimensão de que Cuba não pode efetuar transações internacionais em dólares, com o qual a nossa economia permanece estrangulada. Não é somente a partir de que não conseguimos comprar coisas, mas sobretudo que também não conseguimos fazer negócios, porque todas nossas empresas são estatais, então todas nossas empresas estão bloqueadas. É muito fácil
opiniões e dar ideias do que Cuba poderia fazer. Mas certamente o que nós não vamos fazer é renunciar à nossa independência, renunciar à nossa possibilidade de construir o nosso próprio modelo econômico e social com toda a soberania que tem o povo cubano para fazê-lo, refrendado em inúmeras eleições. Agora mesmo foram convocadas eleições gerais que acontecerão no mês de outubro deste ano ainda, para renovar todo o parlamento e todas as estruturas de governo do país. Ou seja, o povo se mantém firme ao lado da revolução e a comunidade internacional também. É por isso que é tão importante a existência de entidades de solidariedade em todos os países do mundo. Tem 191 países que votaram em contra, ou seja, a favor da resolução de Cuba pedindo o fim do bloqueio. Portanto, solamente foi a abstenção de Estados Unidos e Israel na última Assembleia das Nações Unidas. Estados Unidos, pela primeira vez, em um cambio histórico, não votou contra a resolução, e sim se absteve. Mas já Trump anunciou que ele não vai manter essa posição e que ele vai de novo contra a resolução cubana que pede o fim do bloqueio. Certamente vê que quem está aislado no mundo são os Estados Unidos, porque todos os países do mundo estão pedindo o fim do bloqueio, mas os norte-americanos não fazem atenção ao pedido da comunidade internacional. Aí é a importância da luta, da solidariedade dos povos, da solidariedade que recebemos de todos os continentes, como dizia Ivone, e muito em particular a que recebemos aqui do Brasil. Eu queria te comentar que agora, na passada semana, em Belo Horizonte foi feito um evento nacional de solidariedade com Cuba, a convenção, 23 Convenção Nacional, onde todas as entidades do Brasil se reuniram para respaldar a luta do povo cubano e pedir o fim do bloqueio econômico e a devolução da base naval e do território ilegalmente ocupado pelos Estados Unidos na base naval de Guantánamo.